parabenizar o PET, né, por essa comemoração dos 25 anos. Acho uma iniciativa excelente. A gente precisa construir essa memória do nosso trabalho acadêmico, uma memória que está para além dos artigos, das publicações. Um desejo de uma ex-petiana era que continuasse tendo o programa de educação tutorial, né, em todas as universidades e com fomento. Iniciou o programa com o nome ainda, né, Programa Especial de Treinamento, em 1996. Ele foi criado na CAPES muito tempo antes, em 1979, mas aqui na UF e na geografia como um todo no Brasil, ele só se projetou a partir, basicamente, dos anos 90. Eu penso que o PET, na sua proposta original, quando a gente pensa em como o pessoal, né, que acabou fazendo uma espécie de programa piloto do PET, né? Isso aconteceu na Faculdade de Economia, que veio a se tornar a UFMG depois, né? A ideia era exatamente proporcionar aos estudantes a oportunidade de se dedicar integralmente à universidade. Por que trazer para a UF? A gente estava vivendo, acho que é importante lembrar esse momento, né, que o nosso programa e o nosso departamento estavam vivendo na segunda metade dos anos 90. Havia todo um dinamismo, né, dentro do curso de Geografia da UF, e a criação do PET veio no bojo dessa transformação e dessa dinamização, eu diria assim, né, no sentido mais amplo, antecipando a própria criação do mestrado, que se deu em 1999. E na UF então, foi criado em 96, mas só consolidado 2 anos depois, porque entraram 4 bolsistas a cada ano. Então, em 98 é que ele se consolidou com um programa com 12 bolsistas. Os objetivos do grupo PET, da Geografia da UF, eu acho que tinha a ver com o próprio objetivo do programa, que era complementar a formação da graduação. Em 97, 98, né, na época que eu ingressei no programa, o PET tinha um perfil mais acadêmico, no sentido de preparar os estudantes para ingresso no mestrado. E do ponto de vista institucional, do funcionamento, eu também tinha o entendimento de que nós, o grupo PET, teria o dever de socializar com o conjunto dos alunos forma de difusão de tudo aquilo que a gente fazia nas nossas reuniões e nos nossos trabalhos externos, né? Seja no campo propriamente dito, mas nesses locais pontuais, dentro de territórios específicos, como era a favela, como eram os equipamentos culturais da cidade. E eu penso que ainda era um outro objetivo do PET, dinamizar o curso de graduação que nós estávamos. Então, nós fomos desenvolvendo um entendimento de que a oportunidade de estar no PET era algo que a gente deveria, de certa forma, compartilhar com os colegas que não poderiam participar do grupo por outros motivos, porque trabalhavam, porque moravam longe da universidade. Então, nós passamos a pensar como nós podemos colaborar para que o curso de graduação fosse melhor. Mas a marca realmente que o PET Geografia, o PET Geo, eu gosto que ele tenha e que o grupo acho que se assenhorou muito bem, é a marca da autonomia, de escolher os próprios objetos de estudo e as formas de ação. A gente tenta desenvolver isso ao máximo. Não basta desejar fazer, precisa aprender a desejar. Com o Rogério, principalmente, o PET tinha uma estrutura de discussão de textos, de organização e também de ir a palestras. Também a gente fazia algumas atividades, tipo ter um jornal, um boletim do PET e produzir pequenos textos. Havia muitas visitas também a instituições. Eu lembro que a gente teve várias visitas na UFRJ, né? Esses minicursos promovidos tanto por professores de dentro do programa quanto de fora. Participação em pesquisa também, né? Em muitos seminários e eventos dentro e fora da UF.
a gente tinha um outro segmento que era uma preocupação de formar também esses petianos, esses estudantes, para a cidadania. Eu tinha, principalmente no turno da noite, alunos na sala de aula que vinham da Baixada Fluminense, que vinham de São Gonçalo, estudantes que eram motoboys. O PET tem aquele famoso tripé de ensino, pesquisa e extensão, de modo que o estudante teria que desenvolver atividades mais horizontais do que verticais. Ele não se especializa, um dos princípios do programa é não ter essa especialização precoce dos programas de iniciação científica, por exemplo. Né? Isso aí o PET-GEL não foge dessas características. Eu diria que nós tentamos desenvolver uma marca especial que é que os alunos escolham seus próprios objetos de estudo. Eles têm que realmente se tornar sujeitos do que fazem e ter a maior autonomia possível em relação à sua atividade. Escolher o que faz, escolher o que quer estudar. Em termos de coisas boas, né, a gente tinha essa ambiência, a sala do PET era um lugar muito bom da gente poder se encontrar, né, como eu falei, trocar ideias, trocar mesmo os textos, os livros, né, que a gente tinha acesso, tanto pelo PET quanto na própria graduação. O contato, né, com o Rogério Rasbart, que foi, sem dúvida, um excelente tutor. São muitas lembranças boas, né, lembranças do convívio cotidiano com o grupo, né, com os outros alunos que vinham participar também, nesse caráter multiplicador, né, que o PET tem, que é tão importante. E eu acho que o que marcou bastante para mim foram os encontros, né? Encontros com outros grupos, né? Com os PETs da UF, com os PETs aqui do Rio de Janeiro, um encontro que a gente participou. Olha, eu acho que em junho de 2003, eu estava há um ano no PET, menos de um ano, eu sofri um acidente de carro e tive várias fraturas no ombro, no braço, então passei uma temporada sem poder trabalhar. Eu comecei a reunir o grupo aqui em casa, em Caraí, eles vinham sempre naqueles horários, e terminada a discussão, o trabalho, e para mim era muito bom, porque naquele tempo, naquele período em que durava um encontro do PET, eu até esqueci um pouco da dor, me envolvi, achei que aquele estava sendo muito benéfico para mim, aí entrei de cabeça mesmo e retomamos o PET. Um outro momento importante foi em 2005 já, e foi a viagem que nosso grupo fez para o ENAPET, em Fortaleza. O ENAPET, o Encontro Nacional de Grupos PET, acontecia junto com a reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, então, o maior evento acadêmico do Brasil naquele momento. E nós fomos de ônibus, de Niterói até Fortaleza, né? Uma viagem de 2 dias. A gente levou um tempão para chegar, compartilhamos a viagem, permanecemos alojados juntos lá em Fortaleza, numa escola, e a gente pôde participar de perto de grandes debates envolvendo o PET naquele momento. Tinha, né, um lado acadêmico bem importante, de conhecer os trabalhos que os outros grupos faziam, mas também tinha uma preocupação institucional com o que seria do PET, porque naquele momento a gente ainda não tinha muita segurança, não tinha uma legislação que amparasse o PET. Então, havia naquele momento o movimento PET, foi bem importante para a minha formação também. Eu acabei participando muito ativamente nesse momento. Teve um evento, um grande evento antes de eu entrar, nesse meio tempo de que eu tinha feito a prova e estava esperando ser chamada, que foi um evento em homenagem à obra do Maurício Abreu, né? O Maurício tinha acabado de falecer em 2011, e aí no final de 2011 o PET Geografia fez um evento
convidando professores que eram muito próximos do Maurício, né? O professor JRJ e o Rogério, né? Que era muito próximo do Maurício, acho que foi orientando do Maurício, não lembro. Enfim, fazer um evento em homenagem. E fizeram aquele painel que ficou na frente do Geociências durante muito tempo, nem sei se ainda está. Então, essa foi a minha primeira lembrança de grande evento, assim. E nós tínhamos uma relação muito próxima com os funcionários terceirizados que servem departamento, atuam na limpeza e outras coisas, né? E com a crise econômica recente, a empresa que prestava serviço tinha uma confraternização com eles todo final de ano, sempre era muito calorosa. A gente ia para a Feira de São Cristóvão, compartilhava um almoço, né? A gente fez também atividades de passeios em outros lugares e a gente viveu com muita angústia esse processo de deterioração um pouco da relação de trabalho da empresa que tinha com a UF, a demissão dos funcionários. Nós movemos uma campanha para arrecadar fundos, uma cesta básica, tentamos dar o apoio que a gente pôde. Então, minha lembrança é uma lembrança um pouco triste de a gente ter perdido aqueles companheiros que a gente tanto gostava de ver, que nós éramos dos poucos alunos da universidade que conseguimos chamar pelo nome, né? A gente convivia com eles. Era atividade com os funcionários terceirizados. Eu acho que essa é a lembrança mais calorosa que eu tenho do PET. E a gente, por vezes, ficava alguns meses sem receber a bolsa e depois recebia o acumulado. Então, essa é uma lembrança muito dura, que é a própria luta pela existência e a permanência do PET enquanto um programa de formação complementar. Isso, para a gente, acabou sendo um problema em algum momento, porque o PET, embora fosse um programa de longa permanência, não era um programa que a gente tem que ficar renovando periodicamente, como o PIBIC, mas no PET as bolsas atrasavam, e aí esse atraso acabava afastando algumas pessoas que dependeriam do valor da bolsa, né, com frequência. Isso, no nosso período, foi bastante ruim. As bolsas, elas são fundamentais para a gente se manter na universidade, né? Para começar. E no grupo de pesquisa, para permitir essa experiência mesmo. É um tempo que a gente... Eu acho que as coisas têm que ser pagas, sabe? Pesquisa, ela tem que ser vista como trabalho, né? Ainda que não seja um trabalho durante a graduação, né? Um trabalho de um geógrafo, porque você ainda está se formando, mas que seja vista tal como um estágio, sabe? Os estágios não são remunerados, a gente não... Quando você trabalha em empresa, estágio remunerado, eu acho que a pesquisa ela tem muita necessidade de ter esse vínculo, não somente o vínculo empregatício, mas ser remunerado no sentido de você está fazendo uma pesquisa, você está trabalhando, né? Você está direcionando o seu tempo, sua energia, seu aprendizado. E para muitos estudantes, se isso não for remunerado, isso é impeditivo de fazer pesquisa. Devia ser um direito de todo pesquisador, de todo professor, ter um mínimo, assim, não ter que se preocupar com o que vai comer ou com o que... Então, acho que a importância das bolsas para o programa é justamente isso, não é um brinde. Claro que não é um vínculo empregatício como se a gente fosse um graduado já, um profissional em geografia, mas a gente está se esforçando para estar nesse caminho. No Brasil, a renda é um obstáculo gigantesco para que as pessoas frequentem a universidade em tempo integral. Não é o único, né? A gente sabe que existem questões raciais muito fortes, questões de gênero muito fortes, mas a renda é uma barreira, sim. Então, é certo que existem pessoas que são voluntárias no PET e são voluntárias porque acreditam na proposta, porque se identificam com aquele grupo, mas penso que o ideal era que nós tivéssemos bolsas para todos os estudantes que, né, tivessem interesse em se dedicar integralmente à universidade e bolsas com uma remuneração suficiente para que um jovem possa se sustentar, né? Então, a gente vai criando possibilidades futuras, né, de envolvimento também, além do presente, dar um suporte no presente com a bolsa, você também cria condições para que o estudante crie projetos de futuro. Então, eu acho muito importante ter a bolsa.
participar do PET foi muito boa, né? Apesar de também movimentar muitas emoções, né? Eu acho que foi uma experiência muito rica, de muitas formas, né? Viver a universidade de uma maneira mais vinculada, né? Mais direcionada a um campo de pesquisa, um campo de pesquisa que era bastante autônomo, por sinal, né? Porque a pesquisa era dos petianos, dos nossos interesses. Foi muito rico nesse sentido, de poder aproveitar essa... Acho que tem um movimento criativo, né? Da gente estar na graduação descobrindo a geografia, as ferramentas da geografia e reconhecendo os grandes temas que atravessam a gente, né? Do grupo, então eu me lembro de ser um movimento que era de muito interesse, de muitas curiosidades despertadas ali, a curiosidade epistemológica, mas ao mesmo tempo tinha essa preocupação, né? Porque o PET fazia trabalhos de pesquisas muito profundas e eu, na época, achava difícil algumas discussões, alguns debates, né? Foi muito rico nesse sentido, né? Eu pude viver uma universidade, eu pude fazer quase uma outra graduação no PET, né? O PET me permitiu ter uma experiência de graduação muito, muito interessante. Quando finalmente eu fui selecionado para o PET, eu fiquei muito feliz. Então, eu diria que aquele momento definiu a minha trajetória acadêmica. Foi um momento que eu passei a acreditar mais no meu potencial, eu passei a me dedicar mais à formação acadêmica, porque eu tinha essa motivação, né? Eu fazia parte de um grupo que, né, era mais do que uma bolsa, inclusive, né? Tinha um sentimento de pertencimento muito grande. E aí foi uma experiência fantástica, porque eles foram muito colaboradores. Muitas vezes eu aprendi com vários deles. Na verdade, o professor aprende todo dia em sala de aula também. Mas no PET foi muito maior, porque as oportunidades do diálogo ali era permanente. Então, foi uma fase profundamente enriquecedora para mim. E considero que foi uma das melhores experiências que eu vivi do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista humanístico. Eu sinto que a minha experiência no PET, eu amadureci muito, não só intelectualmente, mas como profissionalmente falando também, mas pessoalmente, enquanto pessoa, porque ao trabalhar em grupo, a gente desenvolve algumas habilidades. Os desafios que os alunos colocam para mim são desafios criativos que acho que são importantes para a minha carreira. Eu tenho que me descentrar frequentemente, sair dos meus temas e minhas preocupações e descobrir que existem outras... a vida fora do meu casulo também. E o PET, por ser um grupo que interage muito, obriga tanto os petianos como eu a fazerem isso. O PET abriu o meu horizonte no sentido realmente de avaliar o que é a universidade, né? Integrando aí, de fato, buscando integrar, né, ensino, extensão e pesquisa. E isso acho que deveria ser o mote, né, de toda atividade acadêmica, buscar essa integração. E o PET tem isso como fundamento primeiro, né? Então, para mim, ficou muito mais clara, né, essa importância de fazer essa integração. Eu acho que o PET, ele, de fato, ele serve para a melhoria do ensino superior. E aí eu gosto de pensar, de argumentar também de que um grupo PET é importante para um curso de graduação, porque são alunos comprometidos com esses 3 eixos, né, de ensino, pesquisa e extensão. Então, eu acho que o PET tinha um pouco essa finalidade de aperfeiçoar o funcionamento dos cursos de graduação em todo o território nacional, em todos os tipos de comunidades, de sociedade organizada, de bairros, ou coisa parecida. Além de todo
o elo que ele cria dentro do curso, né, que eu acho que isso é fundamental também, o PET ter essa inserção, né, dentro do curso de graduação, integrando os alunos, né, nas suas lutas, na sua dinâmica cotidiana. Então, esse papel transmissor do PET na graduação é muito importante. Tá? Inclusive, uma maneira do próprio grupo tá focado que ele tem uma missão ali, que não é só simplesmente absorver o benefício que é fazer parte do PET e aumentar a sua própria formação. O objetivo do PET é melhorar a universidade. O PET marcou minha graduação, né? Acho que a importância ela é total. Não tem como eu pensar a minha formação acadêmica sem lembrar da experiência que eu tive no PET. O PET tem essa possibilidade da gente concordar em estudar um tema, em grupo estudar um tema. Então, isso para mim deu o tom da minha pesquisa até hoje, na verdade. Quando eu vejo lá o meu resuminho do Lattes, tem sempre aquela parte, começou no PET, pesquisando, não sei o quê. Particularmente pela minha experiência, eu diria que tem uma outra importância. O PET é um programa que permite ao aluno ter uma relação de proximidade com uma relação de proximidade com o tutor, que não é a mesma proximidade que acontece em uma relação de orientação do PIBIC ou mesmo orientação de trabalho de conclusão de curso. Isso, para mim, foi muito importante. Eu acho que o PET foi positivo, né? Eu tenho a sensação de que o funcionamento do PET, o significado do PET é sempre muito positivo. E as relações humanas que ficam é outro filão que eu considero da maior importância. Se todo aluno, né, universitário tivesse, né, o petiano tem essa experiência universitária que ele tem, efetivamente a gente teria uma universidade que faria jus ao seu nome.